Abra no livro de Ruth, conhecidíssimo, mas não desanime o teu coração, porque Deus tem sempre coisas novas para falar conosco, amém? Capítulo 1, versículo, nós vamos ler o versículo 22. Quem encontrou, diga um aleluia. Que diz assim: foi assim, portanto, que regressou Noemi. Diga comigo, regressou. Tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Até aqui, põe a Bíblia na tua cadeira, pega nessa mão desse irmão abençoado que está do teu lado, que você tem o prazer de ver nessa noite, neste lugar. Isso, segure bem forte na mão desse irmão, feche os teus olhos aqui. Comece a glorificar a Deus, a dizer glória, a dizer aleluia. Isso, agradecer ao Senhor por estar na casa de Deus. Agradeça a Deus por estar na casa dele. Agradeça ao Senhor por tudo que ele tem feito na tua vida. Comece você agora a aumentar o volume da sua voz. Isso, comece a aumentar o volume da tua voz e transforma essa oração em um grande clamor neste lugar. Hoje é dia de clamor na casa do Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, nós oramos, Senhor, ao Teu nome. Santo é o Teu nome, ó Deus, poderoso é o Senhor, grande é o Teu poder. O Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor, Pai, é aquele, ó Deus, que tem um domínio de tudo. Deus, nós estamos em Tuas mãos e nessa noite nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estar, ó Deus, diante da Tua palavra não minha, mas tua, porque é o Senhor quem fala, não sou eu. Por isso nós te pedimos, Deus, fala, Senhor, mais uma vez. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Voz essa, meu Deus, que nos dá, Senhor, a direção. Voz, meu Deus, que revela, meu Pai, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável aos teus filhos. Deus, nós queremos e precisamos ser levantados por ti. É a tua mão quem nos levanta, é o teu poder, ó Pai, que nos, ó Deus, que nos alcança. Deus, é a tua força que nos aperfeiçoa. Por isso, Deus, nós abrimos a nossa boca. Ó Deus, nós aumentamos a nossa voz para declarar: vem, Senhor, sobre nós. Vem, meu Deus, com teu poder e autoridade nesta noite. Que venhamos sair daqui, ó Deus, esclarecidos o suficiente para entender a tua vontade para nós hoje. Que seja assim em nome de Jesus. A igreja diga amém, glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para voltar. A história de Ruth se dá no período dos juízes. Um tempo dificílimo para o povo. O povo estava diante de grandes desafios, você já conhece. Uma recorrência de quedas, de pecados, de consequências disso tudo. Um tempo difícil para Israel, e nesse tempo o texto fala da escassez. Diga comigo, escassez. O texto vai começar falando sobre uma escassez de alimento. Escassez de alimento. Em Belém, terra do pão. Belém, ela era terra do pão, mas estava sem o pão nesse momento. Isso é um pouco conflitante, mas é real. Terra do pão com pouco pão. Diga comigo, pouco. E isso, a questão de ter o pão ou não, né? Ou estar em um lugar que tem o pão, não garante estabilidade de maneira nenhuma. Isso aqui é mais uma evidência de que crises acontecem. Passamos por crises. E a Bíblia nos diz que passamos por tribulações. E as crises estão no meio desse processo da nossa caminhada.
Nós iremos enfrentar crises, e crises acontecem até na terra do pão. Até na terra do pão vai acontecer uma crise. E aí eu te pergunto, por que não na tua vida não aconteceria? Por que não na nossa vida não aconteceria crises? A gente sempre quer estar isento de alguma forma, né? Longe das crises, mas até na terra do pão tem crise. A terra do pão está passando por uma crise. Quando eu vou na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, até mesmo a Revista Corrigida, está escrito fome ao invés de escassez. E, para mim, é nítido a diferença de fome para escassez. Já na King James, que eu estou lendo hoje, fala escassez no termo do hebraico. Porém, eu quero pensar junto com você e trazer a essa consciência. Fome e escassez são diferentes. Fome e escassez são bem diferentes. Fome é quem não tem nada. Você não tem recurso, você passa fome. Você não tem nada para se alimentar, então você está com fome. Mas escassez nessa tradução bíblica é diferente. Escassez aponta para o pouco. Quando eu estou em uma situação de escassez, eu estou com pouco. E quando eu estou com pouco, eu também estou insatisfeito. Por exemplo, nós nunca passamos fome, por mais crises que vivemos. Vivemos crises, e muitas crises na nossa vida. Eu, na minha infância, por exemplo, onde eu fui criada em Tocos. Quem é de Tocos? Levanta a mão. Quem conhece Tocos? Isso. Né? Eu nunca passei fome. Nós nunca passamos fome, mas escassez, irmão, de escassez a gente entende. De catar moeda para comprar o pão, a gente entende. Sabe? De repartir, de contar, sabe? As cartelas do Danoninho, se vem 6, né? Seria quase que 1 para cada dia, a gente entende. Isso é escassez. Escassez é diferente do fome. Eu preciso que você abra a tua mente para entender isso. Essa diferença dessa linguagem bíblica. Por quê, pastora? Porque isso aqui vai nos dar a interpretação de que sair de um lugar aonde tem fome é uma coisa. Agora, sair do lugar porque eu tenho pouco é outra. Está aqui comigo? Se eu saio de um lugar porque eu tenho fome e eu vou procurar porque eu não tenho nada, ainda dá para ter justificativa. Mas se eu saio deste lugar porque é escasso alguma coisa, ou seja, eu ainda tenho alguma coisa, mas aquilo que eu tenho eu julgo ser pouco. Eu ainda tenho alguma coisa, sobrou alguma coisa, mas aquilo que eu tenho ainda é pouco. Por exemplo, você no período de escassez tem o pão com manteiga, mas você quer naquele dia o hambúrguer, e isso é escassez. Sair de lugares porque não quer aquilo que tem é um erro. É um erro. Eu preciso te lembrar que você ainda tem. Eu preciso te lembrar diante dessa diferença de linguagem. Tu está entendendo que dá totalmente uma interpretação diferente ao caso que você ainda tem. Pode ser a crise que for nessa área da tua vida, ainda tem alguma coisa. Oh, aleluia. Oh, eu não sei qual é a dimensão da crise, ou seja, eu não sei qual é a dimensão do problema, mas eu tenho absoluta certeza que ainda tem alguma coisa. Levante a tua voz para agradecer a Deus pelo que tem. Levante a tua voz para dizer obrigado, Deus, porque ainda tem. Obrigado, Deus, porque ainda que seja escasso, eu ainda tenho. Ainda tenho. É escasso, mas eu ainda tenho. Só que Elimeleque vai sair de Belém. Elimeleque vai sair de Belém justamente por esse motivo. De não entender essa diferença. Você não está com fome. Só é um momento de crise. Você não está com fome. Só está passando por uma
Crise. Quem já passou por crise aqui, levante a mão. Você não está com fome? É só escasso aquilo que está faltando nessa área da tua vida. Mas ainda bem que ele pelo menos não cria um Deus próprio para fundamentar a sua escolha. Ainda bem que Elimeleque não cria um Deus com D minúsculo próprio para fundamentar o fato de sair. Ele não cria. Ele não cria histórias para dizer assim, eu estou saindo por causa disso. Quando na verdade, isso não é justificativa para sair. Ele não se apoia na sua própria vontade para justificar a saída. Por quê? Porque ele sabe que ele está saindo porque ele quer. No fundo do fundo, ele sabe que ele está saindo porque ele escolheu sair, foi ele que quis sair. Então não adianta pegar bases e tentar justificar, argumentar a escolha própria. E eu preciso te dizer que tem gente que tem disposição para fugir de problema. Fugir de desgaste. Existem muitas pessoas que têm disposição de fugir de problema. Talvez em alguma etapa da tua vida você estava nessa condição, com a disposição de fugir do desgaste do tempo da crise. Fugir do problema do tempo da crise. Tem gente que tem essa disposição, mas na maioria das vezes não tem disposição para voltar. Talvez você já saiu de lugares que você trabalhava. Por quê? Porque você estava enfrentando uma crise. Ao invés de enfrentar o problema e resolver o problema da situação, o que você fez? Meteu o pé. Ou talvez você sentou aí pedindo resposta de Deus para a saída de algum lugar. E eu tenho certeza no meu espírito que você está respondendo, você está recebendo nessa noite um rumo diferente para a tua vida. Deus tem resposta para você. Não haverá dúvida depois desse culto. Talvez você esteja passando por uma crise profunda, crise tremenda na sua família. E aí a vontade é de sair, é de largar o ambiente, a casa, a parentela, sair de perto e não enfrentar o desgaste e a crise do momento. Talvez a tua vontade é sair de lugares de ministério, de chamada, sair. Mas por favor, Deus está dizendo aqui para alguém, pega essa disposição que você diz que tem para sair. Oh, aleluia. E transforma em resistência nessa noite. Aleluia. Pega essa disposição que você diz que tem para sair. Eu vou sair. Sabe o que Deus está falando hoje? Deus está dizendo para alguém, troca a palavra que sai da tua boca. Ao invés de você dizer até hoje aquilo que você disse, vou sair. Diga, eu vou resistir, eu vou superar, eu vou aguentar, eu vou passar, eu vou vencer. Quantos vencedores tem aqui para levantar a mão, para glorificar ao Senhor e dizer, eu sou resistente, você é forte porque Deus te capacita e Ele tem a força que você precisa. Levante a tua voz e adore por um minuto, porque o Deus que te dá ainda governa a tua vida. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Deus está possibilitando uma crise. Deus está possibilitando essa crise. Deus está permitindo essa crise. Não para fugitivo. Diga comigo para você entender. Não para fugitivo, mas para gente resistente. Aleluia. Deus está permitindo essa crise, esse problema, não para fugitivo, não para covarde, mas gente com coragem. Não para covarde.
covarde, mas gente resistente. Sabe o que é isso? É Deus te passando de fase. Sabe o que é isso? É Deus te passando de nível. Sabe o que é isso? É Deus possibilitando um crescimento. Sabe o que é isso? É Deus querendo transformar a tua casa a partir de você. Haverá conversão, haverá salvação, haverá mudança de vida a partir do teu nome. Levanta a tua mão e adore a Deus. Levanta a tua voz e adora a Deus. Deus está aqui neste lugar e te pega para a mão, dizendo: não vai fugir, vai resistir. Olha para quem está do teu lado, no mínimo 3 pessoas, diga essa mensagem: não vai fugir, vai resistir. Sacode alguém que está do teu lado e diga: não vai fugir, vai resistir. Pega na mão desse irmão e sacode até ele receber a unção profética da descência da unção e diga: não vai fugir, vai resistir. Não vai sair, vai resistir. Não vai fugir, vai resistir. Não permita que a crise mude quem Deus te chamou para ser. Não permita que uma crise mude quem Deus te fez ser. Tem gente rindo porque já sabe assim: como é que Deus está falando tanto assim? Pois é, diga para essa pessoa: é para você mesmo. Oh, aleluia. Não permita que essa crise mude tanto você. Tem gente do teu lado que está olhando para você e nem te reconhece mais. Tem gente no teu convívio, no teu hábito, no seu dia a dia, que não está te reconhecendo mais. Você se tornou outra pessoa. Você está se tornando outra pessoa, talvez uma pessoa amarga, uma pessoa de decisões, sabe? Decisões não pautadas na presença de Deus e na palavra de Deus como antes. Decisões que passam pela tua cabeça, ações que não são suas. Ações que não combinam com quem Deus chamou você para ser e com quem Deus já forjou você até aqui. Porque eu quero te dizer uma coisa: Deus não só chamou você para ser alguém, não, você já está sendo. Mas no processo da nossa caminhada, repito, existem crises. E quando você permite que a crise mude quem Deus já forjou que você é hoje, você está indo para o lugar contrário à vontade de Deus. Elimeleque sai. Diga comigo: ele sai. Elimeleque saiu. E eu preciso te dizer que ele ainda sai levando gente. Esse silêncio é comum, é normal. Mas eu preciso te lembrar que também é normal ver alguém saindo, carregando alguém. O que parece ser uma notícia que te pasma ao ponto de gerar esse silêncio, é uma normalidade. É uma normalidade querer sair de lugares e ainda levar alguém com você. Elimeleque, ele sai e leva a família, leva a mulher, leva filhos com ele. Eu preciso te dizer, desculpa, se quiser sair, saia, mas não leve pessoas com você não. Porque isso é covardia. Se você por acaso escolher sair desse ambiente de trabalho, saia. Mas não envolva ninguém não. Se você escolher o caminho de Elimeleque, que é o que não vai fazer, porque Deus está aqui e te trouxe, e trouxe você para ouvir, não leve ninguém com você não, porque isso é covardia. Levar para um lugar que Deus não te autorizou ir, levar gente com você para uma direção que Deus não autorizou ir.
Agora, preciso falar para pessoas que não estão saindo. Mas talvez você seja conduzida por alguém a sair. Porque também existe esse lado. De pessoas que não estão vivendo a crise. Não são responsáveis para resolver ela. Elimeleque é responsável para resolver a crise, pastora Fabiana. Ele tem a responsabilidade de resolver, ok, se você trouxer justificativas para que ele tenha essa escolha, essa justificativa cabe a ele. Ele é a autoridade ali, ele precisa resolver, ele é o homem da casa. Mas levar com ele pessoas, não. Tem gente se enquadrando em problema que não é seu. E aí quando você tenta resolver junto um problema que não é seu, sabe o que você acaba acontecendo? Sendo conduzida pela mão de quem quer sair, não quer ouvir a direção de Deus. Se recuse a dar as mãos. Se recuse a fazer as suas malas para sair de lugares que Deus te estabeleceu só porque alguém não tem disposição para ficar. Eu estou falando com gente que tem colegagem, porque isso não é amizade. Eu estou falando com gente no tempo de crise que está cheio de colegagem. E talvez essa colegagem diga para você, rapaz, mete o pé. Talvez essa colegagem diga para você, sai disso. Não sei como é que você aguenta. Talvez essa colegagem diz para você, sai, abandona tudo, abandona a tua casa mesmo. Faz o que ele fez com você, faz o que ela fez com você. Desculpa, você veio hoje para entender que a voz que te governa é a voz de Deus. Você veio aqui hoje para entender que a voz que te governa é a voz de Deus. Se alguém não teve disposição para ficar e resolver as suas crises, você tem. Se alguém não teve disposição para ficar e resolver os seus problemas, você tem. Deus já te deu essa disposição. Disposição para quê? Para ficar. E uma vez que você escolher ficar, decidir ficar, e romper o problema e passar por essa crise, sabe o que Deus vai fazer? Vai honrar você. Vai honrar você. Deus vai honrar você. Levanta a tua mão para receber. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você pela escolha. Deus vai honrar você pela resistência. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, empurra alguém até esse irmão acordar e diga para ela, a mala eu não faço. Só quem está entendendo essa palavra glorifica a Deus. Desculpa, mas a mala eu não faço. Não. Nessa casa, Noemi era casada. Coitada, ela não teve, né, poder de escolha. Claro, Noemi é casada. Então ela não tem o poder de escolha. Mesmo achando que ela não deva ir, ela precisa ir. E ela foi. Diga comigo, ela foi. Para onde, gente? Para uma terra chamada Moabe. Você conhece isso? Moabe. Que terra é essa? Talvez vocês tenham ouvido algumas coisas sobre essa terra. Mas eu preciso te dar uma informação. Essa terra, além de tudo que você já ouviu, também é uma terra favorável à produção agrícola. É uma terra importantíssima na economia. E ficava bem próximo de Belém. Bem próximo de Belém está uma terra que aquilo que planta, dá. Está uma terra de uma importante economia bem do lado. Parece ser uma decisão pautada nas razões dos fatos. Parece ser uma decisão de Elimeleque pautada realmente nas razões daquilo que está acontecendo. Mas pode ser o lugar que for, com a oferta que for, nunca será abençoador quanto o lugar que Deus te plantou.
Pode ter a produção que for, não vai ser igual. Pode ter a palavra que for, a oferta que for, nunca vai te trazer satisfação. Do que o lugar, do que aquilo que Deus te deu. Do lugar que Deus te colocou. O problema é que se tem uma ideia errada, sabe? De que se é o lugar que Deus me plantou, eu não vou ter problemas. O grande problema é aí, a maioria pensa que o lugar que Deus, se Deus me plantou neste lugar, eu não vou ter crise. Se você está no caminho de Deus, você não vai ter mais problema. Se Deus te colocou naquele emprego, você não espera ter um problema naquele emprego. Se Deus te colocou naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, você não espera ter um problema ali. Você não espera a crise chegar. Você acha que é porque Deus te colocou naquele lugar, você não vai ter crise. Porque você está nessa chamada, nesse ministério, você não vai ter crise. Porque você está nesse lugar que Deus te plantou, você não vai... Quem disse isso? Que ideia totalmente errada. Quem te disse isso? Estar no lugar certo te garante graça de Deus. Estar no lugar certo tem crise, mas tem graça. Oh, eu posso ouvir um glória a Deus? Aumente o volume da tua voz, porque eu vou repetir. Se você sabe o que é graça, eu repito para você. Oh, no lugar que Deus te plantou, pode ter crise, mas tem graça. Pode ter crise, mas tem graça, favor imerecido de Deus. Pode ter crise, mas tem presença. Pode ter crise, mas tem autoridade. Pode ter crise, mas tem poder de Deus. Pode ter crise, mas tem milagre. Pode ter crise, mas tem palavra. Pode ter crise, mas tem levante de Deus. Pode ter crise, mas tem socorro de Deus. Pode ter crise, mas olha aí você de pé. Sabe por quê? Todo lugar e toda crise que você passou, Deus esteve com você. Aleluia! E é a presença que te alivia. É a presença de Deus que te dá paz. A presença de Deus te dá segurança no problema. Elimeleque, ele tem a intenção, diz o texto. Diz o texto, logo no capítulo 1, que ele tem a intenção, diga comigo, intenção. De quê? De morar. Ao menos por algum tempo. Na minha tradução diz assim, ao menos por algum tempo. Mas quem está saindo, pode ter a intenção que for. É difícil voltar. E Elimeleque não volta mais. A intenção que Elimeleque tem, não vai acontecer. Porque boas intenções não resolvem crises. Boas intenções não resolve crise. Elimeleque morre. Não volta mais. A mesa da casa de Noemi está farta. Por quê, pastora, que está farta? Porque lembra Moabe, lugar de boa agricultura. Foi lá para resolver o problema, é claro. A mesa dela está farta. Só que eu preciso te lembrar que a mesa dela também chora. A mesa tem do bom e do melhor. Mas todo mundo que está na mesa está chorando. De que adianta? Está todo mundo farto. Está todo mundo com a barriga cheia. Mas está todo mundo triste. Tem uma tristeza na mesa. Um silêncio parecido com esse na casa. Mas abre a geladeira, tem tudo. A boa intenção de Elimeleque de resolver o problema com a escolha própria não resolveu nada. Parece. Está maquiando, sabe? Talvez antes de morrer, ele olhasse a casa cheia e pensasse: fiz boa escolha. Mas isso não dura muito tempo. Logo a mesa vai chorar. Não adianta.
Princípio bíblico. Não tem para onde fugir. E é assim com todo mundo. Se não foi Deus, e não adianta criar um Deus próprio, lembra? Foi Deus quem me falou. Foi Deus quem me mostrou. Por favor, não faça isso. Dá errado. Não crie deuses próprios. Elimeleque agora morre e a casa chora com a geladeira cheia. Não deixe o descontrole do momento te levar a tomar decisões que Deus não te autorizou. Porque é isso que está acontecendo nessa casa. O descontrole de um momento. Diga comigo, momento. Porque eu preciso te lembrar que crise passa. Preciso te lembrar que crise passa. Será que você se lembra quantas crises você já enfrentou e passou? Mas quando a gente está no meio da crise, a gente acha que nunca vai passar. Só que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de algumas crises, não para te causar dor, mas só para te lembrar que Deus foi Deus com você e fez você passar. Porque é muito fácil depois da crise esquecer que se teve uma e que Deus resolveu para você. Agora você está vivendo uma nova crise e você acha que você pode resolver? Agora você está vivendo uma nova crise, mais uma crise. E você acha que você tem a resposta? E você acha que Deus deu essa direção aí totalmente contrária à vontade de Deus? Não. Seja resistente. Está faltando um pouco mais de resistência no meu povo. No meio do meu povo. Está faltando um pouco mais de resistência ao problema. Elimeleque não deixa ser resistente. Elimeleque faz o contrário, deixa o descontrole tomar conta dele. Sabe? Quem move Elimeleque é o problema. Quem está movendo essa casa é a crise, não é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso dizer que a sua matemática nunca vai resolver o teu problema. Mas é Deus quem tem a solução. Mas é Deus quem tem a resposta. Mas é Deus quem te dá o caminho. É Deus quem te dá o caminho. E muitas vezes não é sair. Só quem escolhe nessa noite e entende até aqui, diga: eu vou resistir. Não vou fugir. Preciso caminhar. 10 anos depois, os filhos de Noemi morrem. Quanto tempo, gente? 10 anos depois. Os filhos de Noemi morrem. Nem com o passar do tempo, o lugar da própria escolha se torna uma bênção. Porque não é de imediato que os filhos dela morrem. Não. Elimeleque morre, passa um tempo, os filhos morrem. Nem com esse tempo, a vontade da própria escolha se torna uma bênção. Não. Sabe por quê? Porque tempo não faz nada. E eu preciso dizer isso, quando a escolha é sua, tempo não vai fazer nada. O Deus do tempo, ao seu tempo que faz. Quem faz na nossa vida é o Deus do tempo. É o Deus do tempo que tem o tempo nas mãos. Por quê? Porque Moabe pode ter comida. Moabe pode ter tudo. Moabe pode ter comida. E comida fala, aponta para quê? Para aquilo que é vontade da minha carne. Moabe pode ter aquilo que satisfaz a carne. Mas é em Belém que você tem promessa de Deus. Oh, aleluia. Moabe pode ter a satisfação da tua carne, mas é em Belém que tem palavra de Deus, mas é em Belém que tem presença de Deus, mas é em Belém que tem socorro de Deus. O que é que você escolhe? A escolha aqui não é agora sair ou ficar. A escolha é alimentar a tua carne ou ficar onde tem a presença. A escolha mudou. Alimenta a tua vontade ou faz a vontade de Deus. Se você escolhe fazer a vontade de Deus, levanta a tua mão e diga: obrigado, Senhor, porque a tua vontade
vontade sempre foi perfeita para mim. Não haverá fugitivos, mas haverá resistentes nessa noite. Adore a Deus neste lugar. Aleluia. Que palavra linda. Que Deus é esse que nos dá livre-arbítrio e que faz a gente entender que Ele governa e Ele dirige a minha vida como Ele quiser. O que é isso? Podemos resumir em uma frase: Deus vai operar na escassez. Deus vai fazer na crise. Tu está aqui? Deus vai fazer na crise. Oh, aleluia. Se eu fosse você, dava um pulo dessa cadeira de alegria. Oh, eu já agradecia a Deus e já olhava tudo resolvido à minha frente. Deus vai entrar nessa crise. Deus vai operar nessa crise. Ao invés de fugir, você vai enfrentar e vai ver Deus entrando nessa crise, dando resposta. Você vai ver Deus entrando na crise e mudando o quadro. Ah, meu Deus. Deus vai entrar no meio dessa crise e vai mudar o quadro. Aleluia. Absoluta certeza disso. Aleluia. Essa crise é para a gente amadurecer. Crise é para a gente amadurecer. Crise é para a gente desenvolver resistência. Crise não é para que a dor nos mate. Crise não é para o problema matar a gente, não. Crise é para a gente ser resistente e aceitar o propósito da crise. Porque uma vez que eu entendo o propósito e aceito, eu passo por a crise. Uma vez que eu entendo o propósito no meio da crise, eu passo pela crise. Quando eu passo pela crise, eu louvo o Deus. Porque Ele é o Deus que faz eu passar por essa crise e ser resistente no meio dela. Fácil? Não. Entendemos de crise, mas nós podemos dizer é possível. E eu tenho certeza que você também pode dizer para você mesmo que é possível. Não precisa eu dizer, nem testemunhar algo aqui. Você pode dizer para você mesmo que é possível. Por quê? Porque você já passou por crise e só tinha esquecido. Você já passou por crise e só tinha esquecido. Na crise é lugar de crescimento. Na crise a roda de amigo diminui. Na crise a mesa não é tão cheia. Na crise o grupo de WhatsApp também não é tão cheio. Na crise você só vê gente saindo, saiu. Na crise algumas coisas mudam. Na crise, hábitos mudam. Na crise, a gente ora mais. Na crise, a gente jejua. Na crise, a gente lê Bíblia. Na crise, você lembra de subir o monte. Na crise, você acorda 3 horas da manhã. Na crise, você vem para o culto alegre. Na crise, você não fica em casa, não. Mas você põe a roupa, vem chorando. Você adora chorando. Você levanta a tua mão se arrastando. Na crise você faz tudo isso, mas sente a presença e a glória de Deus. Sente a presença e a glória de Deus. Na crise você valoriza o que você tem. Na crise você olha para a tua casa e vê coisas que você ainda nem tinha visto. Na crise você ama mais. Na crise você abraça mais. Na crise Deus opera. Na crise Deus opera. Repita comigo, na crise Deus opera. Aleluia. Escute aqui. Enquanto Noemi está em Moabe, capítulo 1, versículo 6, o Senhor visita Belém. Note, enquanto Noemi está em Moabe, lugar de escolha própria, enquanto ela está em Moabe,
Deus visita Belém. Está entendendo aqui? Belém estava em crise, mas Deus está visitando. E o texto vai dizer, e o povo colhia. E o povo colhia. Noemi agora está olhando para Belém, lá de Moabe. E o texto vai dizer, Deus visitava aquele lugar. E quem está em Moabe está vendo Belém colher agora. Quem está em Moabe, foi para Moabe no tempo da crise, está vendo Belém colher e se fartar. Colher e se fartar. E quem está colhendo está feliz. Porque, repito, toda crise passa. Toda crise passa. E a intenção do seu adversário é te pôr para fora, para que você olhe de longe e contemple gente colhendo. A intenção do seu adversário de buzinar no teu ouvido tantas vezes, sai, 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 é essa. Ele sabe que a crise do outro vai passar. Ele sabe que a crise daquele lugar vai passar. Até ele sabe que Deus opera na crise. Oh, aleluia. Até o teu adversário sabe que Deus opera na crise. Eu vou repetir, até o teu adversário, até o diabo sabe que Deus opera na crise. Deus não deixa os teus filhos morrerem na crise. Deus não deixa os teus filhos enganados na crise. Deus não deixa os teus filhos perumbirarem no meio da crise. Não, a andarem sem rumo na crise, a desistirem, a morrer na crise. Deus não te deixa morrer nessa crise. Até Satanás sabe que Deus tem poder para operar na crise. E buzina no ouvido. E fala, e fala. E a pessoa que está ouvindo cria o Deus e diz, Deus me falou. Eu preciso dizer isso. Por favor, se aplume nessa cadeira. Oh, aleluia. Se apluma, se apluma. Não tem vergonha não, vergonha não. Eu sei que você escorregou. Se apluma nessa cadeira, por favor. Para com essa mania. Porque isso enjoa. Nós, pastores, podemos dizer, dá náuseas. Náuseas. Porque um tal de Deus falou comigo. Que dificuldade de discernir a voz de Deus. Que dificuldade. É como que se Deus não tivesse nada para fazer. E tivesse o tempo inteiro. O tempo inteiro. Falando com uma pessoa. Eu não entendo isso. Não. Eu não compreendo isso. Desculpa. Agora, o exército do teu inimigo, como fala, hein? Como fala? Ele não desiste. A voz é suave, branda, cheio de boas intenções. Cheio de boas intenções. É incrível quando vê um teatro aqui, ó, né? E Satanás se veste de anjo. Parece que a ilustração é tão bonita, é tão convincente. Será que precisa ter esse cenário todo dia para você entender quem está falando com você? Comigo, pastora? Sim, conosco. Sim. O diabo está ao redor. Diga comigo, ao redor. Você acha que o quê? Com você não? Porque você é de oração? Vai falar com Jesus no deserto. Porque você ora? Porque você jejua? Vai explicar isso para Jesus no deserto, face a face com o diabo. Que isso? Que mania que nós criamos de afirmar com convicção de que é Deus quem está falando. O nosso adversário quer que a gente saia de lugares que Deus plantou, porque Ele sabe que daqui a pouco, diga comigo, daqui a pouco, alguém vai colher.
Daqui a pouco, diga comigo, daqui a pouco, esse lugar vai colher. Imagina comigo Noemi olhando, recebendo a notícia que o povo estava colhendo. Noemi ouve isso e é aqui que ela decide voltar. Diga comigo, voltar. E aí você está ouvindo agora, até agora essa mensagem, e deve estar pensando assim, mas eu não tenho para onde sair. Estou bem no meu emprego, estou bem no meu ministério, estou bem na minha casa. Tá. Mas você está perto de Deus mesmo? Será que estamos tão perto de Deus mesmo? Ou precisamos voltar? Voltar. Principalmente ao primeiro e único, porque eu não acredito nessa coisa de primeiro amor. É único amor. Ou é necessário voltar, de fato, não para a igreja, mas para a presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Tem gente olhando. Gente que não está na igreja, está na presença e na igreja. Gente que colhe. E talvez esse seja o lugar de Moabe na tua vida. A cadeira. De quê? De ouvinte. E de alguém que assiste um culto como se estivesse assistindo um filme. Você não está assistindo um filme. Você não está ouvindo uma palestra. Você está ouvindo a palavra de Deus. E talvez Moabe signifique na vida de alguém esse lugar, essa cadeira. Essa cadeira. Aonde se está em um endereço. Mas esse endereço não é o céu. Porque a presença de Deus precisa estar dentro de você. Dentro de você. Talvez Moabe para você seja esse lugar. E agora você entende o que você veio fazer aqui. Não, Deus não está falando para você sair de algum lugar, porque não tem para onde sair, mas volta para Jesus. Volta para a presença como você nunca veio. Se volta para Ele como você nunca veio, de verdade, volta a chorar nos pés de Jesus. Volta a chorar nos pés de Jesus. E aí, quando Noemi ouve que alguém está colhendo, ela decide voltar. Diga comigo, ela volta. Ela não volta para Belém por causa da colheita. Quando eu li isso, minha mente se abriu para isso. Porque escute, Noemi não está voltando para Belém por causa da colheita, porque colheita ela tem. Moabe tem colheita. Então ela não volta para Belém porque a notícia foi da colheita. Não, ela faz o caminho de volta. Ela faz o caminho de volta porque mesmo Moabe tendo colheita, a mesma colheita que está acontecendo em Belém, ela tem noção agora. Ela amadureceu o suficiente para entender e para saber que o lugar que Deus plantou ela não é em Moabe. Por mais que ela tenha colheita em Moabe, isso não completa Noemi. Por mais que ela tenha colheita em Moabe e Belém também tenha colheita, há um vazio dentro de Noemi. Ela sabe que Belém é o lugar que ela precisa voltar e ela volta. Talvez você já tenha saído ou estava mais fora do que dentro de algum lugar e se pergunta, e agora? Agora nós vamos repetir a frase que norteava essa mensagem. Nunca é tarde para voltar. Oh, olhe para pelo menos 3 pessoas novamente e diga para essa pessoa, nunca é tarde para voltar.
Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para voltar para a presença de Deus. Nunca é tarde de voltar de orar. Nunca é tarde de voltar para o lugar do teu secreto. Nunca é tarde para voltar desse lugar que você sabe que não deveria ter saído. Não é tarde. Noemi poderia pensar, é tarde demais, mas não é. Noemi poderia pensar, vou ficar em Moabe, porque lá tem colheita aqui também. Já perdi aqui, fazer o que em Belém? Mas não. 10 anos se passaram. E foi o tempo que Noemi precisou ficar. Diga comigo, 10. 10 fala de totalidade. Exatamente 10 anos ela precisava ficar. Para quê? Para amadurecer. Ficar para aprender. E nesse tempo de aprendizado, às vezes a gente só aprende quando perde. É no tempo de aprendizado que às vezes a gente precisa perder algumas coisas para aprender. É nesse decorrer de 10 anos que ela vai perder agora os 2 filhos. Ela perde e aprende. Porque pior do que perder é se perder. Muito pior do que perder é se perder. Noemi não se perdeu. Noemi tinha noção do lugar que ela deveria estar. Noemi volta. Agora deixa eu te perguntar, caminho para o final, volta bem? Não. Deixa eu te perguntar, volta bem? Tem mais alguém para responder aqui? Volta bem? Não, você pode aumentar esse volume da sua voz. Volta bem? Não. Então por que você muitas vezes espera você ficar bem para voltar? Por que muitas vezes esperamos as coisas solucionarem para voltar? Por quê? Ela não volta bem. Ela volta triste. Ela volta chorando. Ela volta, diz o texto, que ela se dá um outro nome. Amargurada. Amarga. Ela volta triste, mas volta. Oh, aleluia. Vou repetir. Vou repetir para quem está entendendo. Você está entendendo um tanto que está perplexo? Eu vou repetir para você. Ela volta amargurada, mas volta. Ela volta chorando, mas volta. Ela volta com perda, mas volta. Ela volta com algo sólido? Não tem nada sólido. Tem alguma segurança para ela voltar? Não tem nada seguro, mas ela volta. Ela volta tendo a certeza do amanhã dela? Não, ela não tem certeza de nada, mas ela volta. Ela volta com a matemática pronta, dizendo, lá eu vou ter, e lá alguém vai me ajudar? Não, mas ela volta. Ela volta sem saber do dia do amanhã. Ela volta sem saber se ela vai comer, se ela vai beber. Mas ela volta, sabe por quê? Uma vez que você faz a vontade de Deus, Deus é responsável para te sustentar. Uma vez que você entende a vontade de Deus, escolhe o lugar que Deus está te apontando, Deus é responsável para te sustentar. Deus é o teu sustento. Deus é o teu sustento. Deus é a tua força. É Deus quem te dá ideias. É Deus quem abre a tua mente. É Deus quem tem a força do teu braço. É Deus quem dá a palavra que sai da tua boca. É Deus quem te revigora toda manhã. Deus te dá o sustento. É responsável pela escolha que você faz a partir da vontade dEle. Aleluia. Agora, quando eu escolho a minha vontade, Deus não precisa ser responsável por isso, por favor. Não. Ele pode ajudar. Porque Ele ouve o nosso clamor. Agora, se responsabilizar para resolver os problemas que eu criei, fazendo o que eu quero fazer, indo para o lugar que eu quero ir, por favor, não faça isso. Não. As consequências, quem arca somos nós. Os filhos morreram. Mas ela volta. Volta quebrada, mas volta. Note que ela pode estar quebrada, mas volta. Volta. Com ela tem as 2 noras. Agora eu finalizo. Ruth e Orfa. Você conhece isso. Mas eu preciso chamar a tua atenção para um detalhe no texto que talvez você ainda não tenha notado.
Ruth, ela tem consciência de que para voltar para Belém tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Diga comigo, eu vou voltar, mas volto diferente. Eu preciso te convocar para repetir isso, porque isso precisa ficar gravado no nosso coração. Diga, eu vou voltar hoje. Não, mais força de decidido. Diga, eu vou voltar hoje, mas volto diferente. Volto diferente. Volta diferente. Volta diferente. Por quê, pastor? Eu não entendi. Vou te explicar. Versículo 15 do capítulo 1. Olha o que diz o texto. Então Noemi aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para junto do seu povo. Orfa já tinha voltado. Ruth ficou. Decidiu ficar. Escute. Ela está dizendo agora: olha, a tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Diga comigo, seu Deus. Aqui, deixa eu pausar. Aqui, a gente tem a certeza de que elas estavam em Moabe. Noemi era serva de Deus, com D maiúsculo. Agora, Ruth, órfã, não conhecia Deus. Era a casa de outros deuses. Em Moabe, pode até ter outros deuses envolvidos. Mas em Belém, não pode haver outro Deus senão o nosso Deus. Se eu estou partindo de Moabe para Belém, eu preciso deixar os deuses. Se a minha decisão é ir para Belém, pastora Fabiana, eu preciso deixar os deuses. Olha o que o texto vai dizer, continuo. Volta também com ela, versículo 16. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixes de seguir-te, pois onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus. Oh, aleluia. O que Ruth está dizendo aqui? Agora eu me converto ao teu Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que a gente vai pisar em Belém. Eu tenho consciência que eu estou indo para Belém. Belém, que lugar é esse? É o lugar de promessa. É o lugar de promessa. Se você tem noção e certeza daquilo que Deus já começou a fazer para você, e com você, deixa eu te dizer uma coisa: não saia deste lugar. Não saia deste lugar. Não fuja. Seja resistente. Porque tem promessa que vai se cumprir na tua vida. Tem promessa que vai se cumprir na tua vida agora. Se a tua decisão é voltar, larga os deuses. 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 Se converte. Larga os deuses. Se converte. Muda tudo. Muda tudo. Agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Ruth está dizendo: eu mudo. Eu abandono. Eu não falo mais do mesmo jeito. Eu não me visto mais do mesmo jeito. O que Ruth está dizendo? Eu não acredito mais nas mesmas coisas. Eu não faço mais as mesmas coisas. Eu não falo mais as mesmas coisas. Porque eu deixei os deuses. Agora eu vou servir a Jesus. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu sigo a Deus. Levanta a tua mão e adora Ele. Aleluia. Deus de poder e glória, glorifique ao Senhor. Olha para quem está do teu lado com autoridade e diga: em Belém, querida, ou querido, não é chá de mulheres, em Belém tem que ser diferente. Porque se você estiver só na cadeira, em Moabe, outros deuses podem ser criados por você. Mas eu preciso te lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Santo Deus! Deus não divide a glória dele com
nada. Diga comigo, nada. Nada. Ela abandona porque ela sabe, eu quero. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Uma transição. É uma transição de uma velha história para uma nova história. É uma transição. Ruth se converte. Para quê? Para andar com Noemi. Para ir para Belém com Noemi. E nessa volta, pessoas ficaram no meio do caminho. Orfa ficou. Infelizmente, não dá para forçar ninguém a largar os deuses. Oh, eita. Não dá para convencer ninguém a largar os deuses. Tem alguém, eu precisava dizer isso porque está no texto. Mas eu não queria dizer. Tem alguém que escolhe os deuses. Oh, Deus está falando aqui. Não se entristeça se alguém escolher deuses. Porque é alguém na mesma casa. É alguém que está também do lado de Noemi. É alguém que provou das mesmas coisas de Ruth. Mas escolhe os deuses. Vem para cá, louvor, por favor. Mas nessa volta, a gente precisa entender que pessoas ficam no caminho porque não escolhem servir a só Deus. Não querem andar como você anda. Não querem falar como você fala. Só que eu preciso finalizar dizendo para você que abandona os deuses para voltar para Belém. Que há a honra de Deus no final da história. Pastor, o que aconteceu? Não, o foco da mensagem é esse aqui. Escolhas, decisão. O foco da mensagem é esse aqui. Nesse tempo que você está pedindo resposta. Nesse tempo que talvez você estava caminhando para sair de lugares, de coisas, ou até mesmo de ideias. Que Deus plantou para você. Deus está dizendo bem claro para você entender. Que você não vai fugir. Mas você vai resistir. Porque a honra de Deus no final da história de Noemi. Tem felicidade no final da história de Noemi. Tem felicidade no final da história de Noemi. O final da história de Noemi vai ser muito diferente do início. Bem diferente do início. Tu está entendendo o que Deus vai fazer com você? Vai ser diferente. Vai ser diferente. Por quê? Porque Deus está se apresentando no meio dessa crise. Deus está se apresentando no meio dessa crise. Só que agora sim eu chego no versículo 21 do texto para terminar de fato e você ficar em pé. Escute isso. No versículo 21 diz assim: parti destas terras com as mãos cheias. Noemi está dizendo. E o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Porque então havereis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça. Escute, Noemi está dizendo: eu tenho convicção de que foi Deus quem se mostrou desfavorável à minha pessoa. Noemi tem clareza do que aconteceu com ela e por quê. Noemi, quando volta para Belém, antes de Deus começar a agir, antes de Boaz aparecer e abençoar a casa, antes da história começar a ver os sinais de Deus, restituição, felicidade e honra, antes disso tudo, diga comigo antes. Vou melhorar isso. Para que aconteça o que vai acontecer, o versículo 21 vai dizer: eu tenho convicção, foi o Senhor que se mostrou desfavorável a mim. Ela fala isso feliz? Não, ela fala triste. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está confessando. Ela está fazendo uma confissão. Primeiro ela decide sair.
de Moabe voltar para Belém. Depois que ela decide, ela confessa. Porque não adianta nada decidir sem confessar. Não adianta nada ter uma decisão, sair, voltar dizendo que está certo. Sabe? Caminhar dizendo que tem razão. Não adianta nada querer caminhar, ficar de nariz em pé, convicto de que está certo em tudo. Não. Deus espera que a gente fique. Deus espera que a gente suporte, mas que venhamos confessar. Eu sei porque aconteceu o que me aconteceu. Eu sei o porquê da perda. Eu sei o porquê da crise. Eu sei porquê que eu estou chorando. Deus se mostrou desfavorável a mim. E o texto diz, foi assim. Diga comigo, foi assim. Como é que foi? Foi confessando. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, voltou, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita. Foi assim. Levante-se do seu lugar. Foi assim. Foi assim que Noemi regressou. Como? Dizendo as mesmas coisas e falando que tem razão, que a gente quer ter a razão, né? Não. Mas foi confessando, olha, eu sei o que aconteceu. Eu preciso confessar que foi o Senhor que olhou para mim e desagradou da minha pessoa, porque eu saí de onde não deveria ter saído.